Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na Tua santa casa, Senhor, para aprendermos do Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Você é que cuida da gente, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra diz, Senhor, que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Senhor, ali Você estará no nosso meio, Pai, Senhor amado. Eu te agradeço pela Tua onipresença, Senhor, porque nós sabemos que Você está aqui, Pai. E Você está onde estão os nossos outros irmãos falando do Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Você cuida de nós, Pai. É Você, Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que se Você não vigiar, Senhor, em vão vigiar a sentinela, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelo Teu amor, Jesus. Obrigado porque Tu enviaste Teu Filho Jesus para morrer na cruz, Senhor, em meu lugar, pelos meus pecados, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos abençoa, Pai. Me usa, Pai, para que eu possa falar aquilo apenas que Você quer que eu fale, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus está comigo. Amém, Jesus. Deus cuida de você. Amém. Amém. Deus cuida de você. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Você pode sentar um pouquinho. Obrigado, Pai, porque é Você que cuida da gente. Obrigado. Obrigado, Jesus. Gente, essa semana eu fui profundamente impactado. Deus me deu a oportunidade de pela primeira vez participar da conferência de homens e mulheres. Essas camisas aqui, ó, homens de Deus, mulheres ali também, ó, aqui, foram vendidas lá. E eu te encorajo para no próximo ano, daqui a um ano você está lá, talvez em Campina Grande, não sei se vai ser lá, provavelmente sim, né? Em Campina Grande, participando desse evento, se enchendo mais de Deus, se enchendo mais, colocando mais e mais de Deus. Eu não vi ninguém que escutou uma ministração que disse que não gostou. Eu não ouvi ninguém. Todos que eu vi foram impactados pela unção de Deus naquele lugar. Onde foram divididos, os homens estavam no Hotel Garden, tinha mais ou menos uns 1.400, eu não lembro agora, 1.200 homens por aí, 1.200 homens. Mulheres, tinha entre 4 e 5 mil mulheres lá no templo, né? Todos cheios da unção de Deus. Todos foram impactados pela unção de Deus. E é assim que Deus quer na vida da gente. Deus quer assim, Deus clama por crentes fervorosos, como a própria palavra diz, e a Alessandra falou aqui na frente, está no nosso cartaz: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adoradores que simplesmente vai cantar aqui da boca para fora, não, mas adoradores que adoram com espírito e em verdade na palavra dele. Adorador não é só aquele que canta. Adorador não é só aquele que canta. Então eu te encorajo também a ir para esse congresso de louvor e adoração. Tem algum adorador de Deus aqui? Todos? Amém, graças a Deus. Então você está convocado para ir para esse congresso. O verdadeiro adorador vai estar lá nesse congresso, amém. Porque muitas vezes nós temos a tendência de procurar Deus quando a gente precisa de alguma coisa, é verdade. Mas eu vou te dizer uma coisa nessa noite. O nome de Deus em inglês é God, não é Google, né? Porque o Google, a gente vai lá, quando a gente precisa, a gente vai lá, procura ele, né? Mas o nome de Deus em inglês é God, G-O-D, não é Google. A gente não deve procurar Deus apenas naquelas horas que a gente precisa, não é? Imagina só, eu vou contar uma cena. Às vezes, nós lá na nossa casa, nós decidimos que a gente ia comer de marmita, né? Todos os dias eu saio do trabalho, né? Já levo a marmita de manhã, passo em algum onde eu devo pegar e fico mudando de canto, né? E chego em casa com a marmita. Sempre que eu chego em casa, né? Ou quando eu vou subir nas escadas, essas coisas, meus filhos já sabem, porque eu chamo eles através de um assobio, né? Eu chego, ele já sabe, Davi já sabe que eu estou chegando em casa. Eu vou chegando em casa e ele já sabe quem é.
Aí de repente lá de casa ele grita: oba, chegou a marmita. Ele estava com fome. Eu já me acostumei com isso. Me acostumei. Eu sei que no fundo chegou o papai, né? Mas imagina se a gente fosse fazer essa mesma coisa com Deus. A gente só procurar Ele na hora que a gente precisa, não é? Imagina se seu filho só chega para você, só se achega para você, para um carinho, para um acalento, na hora que ele quer um presente. O quão triste a gente ficaria, não é verdade? Não é? Meu filho chegando perto de mim ali, você diz logo, imagina Deus, né? Você chegando ali perto de Deus, orando, contrito, Deus abre o olho assim, vai, diz logo o que é que tu quer, não é? Porque às vezes, infelizmente, nós temos casos e casos. Eu já passei por situações assim, tenho me policiado para que isso não aconteça. A gente deve procurar Deus porque a gente quer buscar a Deus, porque a gente quer chegar mais perto dele. Deus disse em sua palavra, Jesus disse: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A Bíblia diz: achegai a Deus e ele se achegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu pedi para o irmão cantar essa música da última vez que eu ministrei aqui. Eu pedi também para cantar essa música, Deus cuida de mim. Mas naquela situação eu destaquei, né, a frase que Deus cuida de mim, e a gente precisa aprender um pouquinho mais de Deus aqui, um pouquinho mais ali. Agora o enfoque é outro, é que Deus cuida de mim, tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 1:6. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Eu pessoalmente, eu tenho um personagem um personagem bíblico no Velho Testamento que eu admiro muito, que é Moisés. E tem um outro no Novo Testamento que eu admiro muito também, que é Timóteo. Apesar dele não ter escrito, isso aqui foi escrito para ele, mas a maneira como Paulo escreveu para ele traz muitas lições para a nossa vida de quem era Timóteo, quem representou ele para Paulo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, diz assim: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. E eu quero falar sobre isso para você hoje à noite. Eu só quero ler esse versículo, é o texto que a gente vai se basear hoje, principalmente aqui no meio, que diz que reavives o dom que há em ti. Reavives o chamado que há em ti. Quando eu abri esse texto aqui, que cliquei, eu tenho uma Bíblia que ela me dá aquelas referências strong, e ela dá o significado das palavras. Dom aqui também é algum favor imerecidamente que Deus colocou na tua vida, por definição aqui. Não é só um dom de profecia, também não é? Também é dom de profecia, os dons ministeriais, mas também é o favor que Deus colocou na tua vida, é o teu chamado. Eu entendo assim, num sentido muito mais amplo. E esse tema tem me incomodado muito. Eu comecei a pensar sobre esse tema há um bom tempo atrás, e comecei a rabiscar algumas coisas, e o título que eu coloquei realmente é esse: reavives o dom que há em ti. Paulo, ele está fazendo isso, dizendo isso para Timóteo: Timóteo, reavives o dom que há em ti, tá? Porque foi colocado por imposição de mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, eu sei que na nossa vida, ela é feita de várias circunstâncias. Nós vivemos no mundo, não somos desse mundo, mas nós vivemos nesse mundo.
E algumas vezes bate as circunstâncias, vem na nossa vida. Mas, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai desanimar. A gente vai desanimar. E esse versículo aqui caiu, assim, como uma luva, que eu vinha pensando há muito tempo. Foi escrito por Paulo. Paulo escreveu 2 cartas a esse grande amigo dele, esse amigo Timóteo, que andava com ele, né, que pensava como ele. E é nesse contexto que eu te encorajo a você adquirir esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Esse livro, eu estava conversando há alguns dias atrás ali com Jane, ali atrás, e ela me falou desse livro. E alguns dias depois, um grande amigo e irmão me presenteou com esse livro. E eu estou lendo esse livro aqui. Eu encorajo a você a ler esse livro, a ser um Timóteo, não é? A ser um Timóteo. Você vai entender quando você começar a ler esse livro aqui. É um livro muito gostoso de ler. Assim, só para, né, ó, quem está vendo pela internet, YouTube, essas coisas, não fui eu que escrevi esse livro, infelizmente. Eu não ganho nada com isso aqui. Eu só estou te encorajando a você crescer mais na palavra de Deus, a você ter um conhecimento maior. Um excelente livro, tá? Um bom livro. É um livro que você não vai se cansar de ler. São capítulos muito curtos, capítulos assim de 4, 5 páginas, tem deles 3 páginas. Então, de repente, você tira 5, 10 minutinhos ali no teu final do dia, ou no começo da manhã, enfim, no teu horário. E é um horário que você vai tirar e você vai te trazer muitas coisas. Porque nós precisamos reavivar, muitas vezes, o dom que há em ti. Se Paulo disse, reavives o dom que há em ti, é porque o dom que estava dentro dele estava se extinguindo. Mas como assim? A própria carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele faz, não apagueis o Espírito. O Espírito está dentro de você, mas você pode apagar. Basta você não alimentar. Não é verdade? Nós somos seres trinos. Nós temos corpo, alma e mente. Nosso espírito é recriado, nossa mente tem que ser renovada, não é? E como é que a gente vai renovar nossa mente e alimentar nosso espírito? Pela palavra de Deus. Tirando o tempo. Há muito tempo atrás, Deus me incomodou, não é? Eu não morava aqui ainda, estava morando em outro estado, né? E Deus me incomodou para eu começar a fazer, começar a ler mais a palavra, todos os dias. E eu, meu Deus, que hora que eu vou ler a palavra? A gente trabalha, tem nossos afazeres. Tinha menino, na época os meninos eram menores, dá aquele trabalho de você colocar para dormir. E quando você coloca o menino para dormir, você já está praticamente dormindo também. Na verdade, quem tem criança pequena é assim. E aí eu, meu Deus, estou sendo incomodado para ler essa palavra. Como é que eu vou fazer isso? Aí Deus tocou no meu coração. Mas você não tem tempo para olhar Facebook? Não tem tempo para olhar Facebook? Todo dia antes de dormir você não está lá olhando? Tira esse tempo para ler a palavra. E a partir desse dia, todos os dias, eu tenho aquele horário para ler a palavra. Faça aquele cronogramazinho para ler a palavra, para quando chegar exatamente 1 ano depois eu ter lido toda a Bíblia, toda, de Gênesis a Apocalipse. Ler e ficar meditando, como Deus disse a Josué, medita nesse livro dia e noite, e você sairá bem diante desse povo. Porque através dessa palavra, meu irmão, a gente vai com certeza reavivar o Espírito que está dentro de nós. O Espírito não vai ser extinto, não vai ser apagado dentro de nós. Ele vai estar sempre ali alimentado o tempo todo. E é assim que a gente precisa ser, é assim que a gente precisa fazer. Sabe, é impossível a gente falar de Espírito, de reavivar o Espírito, sem falar de fé. Não é? Porque a fé é uma coisa que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
É impossível você estar passando por determinadas circunstâncias e não vencê-la pela fé. Porque a Bíblia diz que a gente não vive pelo aquilo que a gente vê. A gente não vive pelo aquilo que a gente vê. O justo vive pela fé. E eu entendo que se o justo vive pela fé, fé é um estilo de vida. Fé deve ser um estilo de vida de nós que somos crentes. Não é verdade? E assim, trazendo para os exemplos, bom, eu devo muito a fé que tenho hoje, né? Porque a Bíblia diz que fé cresce, né? Através do exercício, né? E só assim eu estou vendo vocês muito calados. Eu devo muito a fé que eu tenho hoje a um presente que meu pai me deu. Quando eu era jovem, meu pai me deu um Fusquinha 1971. Um Fusquinha 1971, não é? E a fé que eu tenho hoje eu dou graças a Deus àquele Fusquinha. Porque toda vez que eu saía da igreja que ligar ele, eu dizia: Senhor, em nome de Jesus, ele vai pegar. Ele vai pegar. Não é só saindo da igreja não, todo canto que ele vai pegar. Ele vai pegar. E aí eu chegava assim: vai pegar. E colocava a chave assim: pega. E ele: não. Pega. Ele: não. Pegava, né? Até chegar uma hora que a bateria já, né? Aí tem hora que ele já começa a rir de você. Você pega ele. Não pega de jeito nenhum. Aí quando o negócio tá feio mesmo, você agora vai pegar. Ele vai. Pronto, não tem jeito. Tem que empurrar. Não tem jeito. Aí eu comecei a pensar, sabe? Nossa, não pega de jeito nenhum. Aí vem uma coisa dentro de mim. Bom, Deus só faz aquilo que é impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é possível ficou para mim, sabe? Eu deveria fazer o quê? Comprar uma bateria nova. Não é verdade? Aquilo que é impossível ficou para Deus. Muitas situações onde a minha força não vai, quem vai é Deus. Porque o impossível é para Ele, aquilo que é possível ficou para mim. O livro de Efésios capítulo 6 fala sobre o quê? A couraça da justiça. Mas ela está lá e diz assim: revestivos da couraça da justiça. E quem tem que vestir é você. Quem tem que vestir sou eu. Quem tem que pegar o escudo da fé sou eu. Quem tem que pegar o sapato, quem tem que pegar o cinto da verdade, a couraça da justiça sou eu. Eu que tenho que me vestir dele. Então aquilo ficou para mim. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Quando o povo de Deus estava de frente de um mar, e na frente tinha um mar, e na frente tinha o exército de Faraó, foi o que ele fez? Ele abriu o mar. Aquilo era impossível para ele, mas as coisas possíveis ficaram para mim. As coisas que são possíveis ficaram para mim fazer. Eu é que tenho que me alimentar todo dia da palavra. Tudo que era para Deus fazer, Ele já fez. Já está disponível para a gente. Já está totalmente disponível. Eu é que tenho que fazer a minha parte. Se alguma coisa não está acontecendo na minha vida, a culpa não é de Deus. Não é? Porque toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do Pai das luzes. Amém? Então, se alguma coisa não está acontecendo na minha vida, a culpa é minha. Se a culpa é de Satanás, eu estou dando brecha para a vida dele. Porque depois que a gente faz alguma disciplina no reino, a gente fica meio abusado com essas coisas de Satanás, né? Depois que a gente aprende a autoridade que a gente tem em Cristo Jesus, no nome de Jesus, depois que a gente aprende sobre fé, depois que a gente aprende sobre a realidade da nova criatura, da autoridade do crente, sobre oração, a gente fica meio abusado com essas coisas, né? Com as coisas do inimigo, não é? Porque fica igual assim, eu vi uma vez uma ministração, um pastor dizendo assim, dizendo que tem crente e placa, né? Igual essas placas de sinalização, né? Tem uma placa de sinalização na BR, 80 km por hora, você vai com seu carrão,
não é? 150 cavalos de potência ali, né? De repente você passa com 150 quilômetros e a placa está lá, olhando para você. Mas você vai descendo ali a Rui Carneiro, tem um pardalzinho bem pequenininho ali, né? Um radarzinho bem pequenininho, tamanho de uma caixa de sapato, e ele faz assim: aqui é cinquentinha, amigo, aqui é cinquentinha. E o que é que você faz? Passa com 50, porque se você não passar com 50, você vai ser multado. Então aquilo ali tem autoridade. A gente que é crente, a gente tem que ter autoridade. A gente, graças a Deus, né? Deus me falou, quando eu vi aquele pardalzinho bem pequenininho, graças a Deus, que para ter autoridade, ser crente com autoridade, não precisa ter tamanho, não precisa ser grande, né? Graças a Deus, porque se tivesse que ter tamanho grande, eu estava, né? Estava no sal. Graças a Deus por isso. Mas a palavra diz que o maior é o que está dentro de mim, não é verdade? O maior é o que está dentro de mim. E as coisas de Deus parecem loucura. Como é que o maior está dentro de você? Como é que uma coisa que é grande cabe dentro de alguém pequeno? São coisas espirituais, realmente. As coisas espirituais só se discernem no Espírito. Então o maior é que está dentro de você. A gente não vai ser aqueles crentes, igual aquela placa lá, que a gente vai ver Satanás fazendo aquela devassa na nossa vida e a gente só olhando. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Mas para isso a gente tem que estar sempre aqui, ó, sempre em linha com a palavra, sempre constante na nossa fé. Eu estudando essa semana e vi no livro de Atos, capítulo 17, o escritor Lucas falando lá que Paulo, eu não me lembro, acho que Paulo e Silas, eu não lembro, estiveram em Tessalônica, né? E houve aquele alvoroço de lá. Paulo passou 3 sábados, se a memória não me falha agora, arrazoando, a palavra é essa que está na Bíblia, arrazoando com aquele povo, discutindo sobre o Deus vivo, sobre aquele que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, mas eles não acreditaram, a não ser um pequeno grupo. É tanto que lá um pouco depois, lá no final do capítulo 17, ele diz: mas os crentes de Bereia eram mais nobres do que os da Tessalônica, porque receberam a palavra de Deus com toda a avidez. E aí eu só podia, não é, pensar, realmente Tessalônica não dava para nada mesmo, a palavra não foi ali plantada. Mas, por surpresa, se você for ler as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, você vai ver que aquele pequeno grupo que perseverou, que recebeu a palavra com toda a avidez, eles se tornaram um exemplo. E não sou eu que estou falando, a palavra de Deus fala sobre isso. Eles se tornaram exemplo para as outras igrejas, não só da região, mas de fora da região. Por quê? Por causa da perseverança dele na palavra de Deus, a ponto de Paulo dizer: olha, graças a Deus, eu não paro de fazer menção em vocês nas minhas orações noite e dia, porque a palavra de Deus não entrou em vocês como palavra de homem, mas a palavra de Deus entrou em vocês como poder do Espírito Santo na sua vida. Então aquele pequeno grupo ali que perseverou, a palavra entrou nele não como palavra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra de Deus entrou nele como poder, palavra e poder. E a gente sabe o poder que a palavra tem, o poder que nós temos através da nossa palavra, em declarações, e da autoridade que a gente tem no nome de Jesus. Porque só através dele, que a palavra diz que tudo aquilo que a gente pedir em nome de Jesus será feito, não para que a gente se glorie, mas que o Pai seja glorificado, que Deus seja glorificado, porque Ele tem um nome acima de todo nome, e não tem circunstância nenhuma que seja maior do que o nome de Jesus na nossa vida. Então, como eles perseveraram, Paulo também diz, lá em 2 Tessalonicenses 1,4, eu vou ler para vocês. 2 Tessalonicenses 1,4 diz assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus,
à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus. Isso é Paulo dizendo aos crentes de Tessalônica, aquele que Lucas falou, que não receberam a palavra, mas aquele pequeno grupo que recebeu se tornou exemplo. Por quê? Por causa da constância deles na fé. A gente não deve ser, não é? Eu não devo ser um crente igual uma montanha russa, né? Aqueles que sobe e desce, sobe e desce, não é? Porque a constância na fé aqui é exaltada pelo apóstolo Paulo da igreja de Tessalônica. E como é que a gente se mantém sempre constante na fé? Se alimentando, orando, buscando todo dia, não é? Essa conferência de ministros foi tratado muito sobre isso, muito mesmo sobre isso, sobre a gente buscar realmente a Deus, procurar Deus, porque a gente quer conhecer Deus. Teve um pastor lá que falou assim: não, você deve buscar Deus porque você quer Deus. Se tranca no teu quarto e vai se chegar a Ele. Você não vai buscar Deus porque você quer coisas materiais. Você quer Deus porque você quer Deus. Você quer chegar perto dele, quer aprender mais dele, não é? E esse livro ele destaca isso. Porque esse livro chama-se Em Busca de Timóteo. Porque Timóteo era aquele seguidor de Paulo, que pensava com ele, que ajudava ele. Paulo almejava ver ele. Paulo escreve as cartas para ele: Timóteo, eu preciso ver você. Quando você vier, passa lá naquela cidade, pega, Paulo estava preso, pega aquela minha capa e traz, o inverno está chegando. Ele tinha aquele amigo com quem andar junto. Nós devemos ser desse jeito, não devemos andar sozinho. Principalmente um fardo levado por mais, não é? Por mais gente, é dividido, não é? E Paulo fala muito sobre isso. O interessante é que Paulo destaca, não é, que os outros seguidores dele, ele nomeia algum, eles não seguiram ele porque ele buscava seus próprios interesses. Você pode ver isso, checar isso depois, Filipenses 2:21. Paulo fala textualmente sobre isso. Fulano, cicrano, beltrano me abandonaram. Eles buscaram seus próprios interesses, não é? A gente não deve em nenhum momento abandonar essa palavra, abandonar Deus. Não devemos buscar nossos próprios interesses. Devemos buscar Deus, porque Deus é quem cuida da gente. A gente canta o tempo todo que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, realmente eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas eu preciso fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Senão não é uma mão de duas vias, não é diálogo com Deus. Diálogo é assim, é uma mão de duas vias. Você se achegai-vos a Ele e Ele se achegará a vós. Eu tenho que ir primeiro. Eu tenho que me achegar primeiro a Deus, para Ele poder se achegar a mim. O interessante é que eu vou trazer de novo um exemplo do Fusquinha de novo. Aquele Fusquinha era abençoado, era muito abençoado. Ele me trouxe muitas explicações, né? E aí quando tinha a questão lá ele pegava, resolvia pegar, né? Porque às vezes ele tinha vontade própria. Quando ele dizia que não, resolvia que não pegava, só empurrando, mas aí pegava. E aí um belo dia ele deu aquele trabalho todo para pegar, mas pegou, graças a Deus. E eu gostava muito dele, porque era com ele que eu ia para a igreja. Na época eu tinha uma irmã que era pequenininha, meu pai viajava muito e ia até São Paulo e comprava umas máquinas fotográficas, trazia, revendia, e quando ele viajava ficava vindo ir para a igreja, essas coisas. E eu ganhei ele e graças a Deus me serviu muito. Quando foi um belo dia, ele deu aquele trabalho todo para pegar. E aí pegou, beleza. Vou embora para casa feliz da vida com ele ligado, porque enquanto está ligado, né, não tem problema. Está lá ligado lá, recarregando lá. Isso era lá em Campina Grande. Quando eu chego ali perto do açude velho ali, né,
Aí eu acho que o trânsito estava totalmente fechado. Eu não lembro se era uma carreata, eu não lembro o que era. Eu sei que o trânsito estava totalmente fechado. E aí pronto, fiquei parado dentro dele, com ele ligado, não é? E aí eu digo, não vou desligar ele, se eu desligar, como é que vai pegar? No meio da carreata aqui, não tem jeito, não tem jeito. Mas aí eu estava com outro problema, estava com um dilema. Realmente se eu desligasse, ele poderia não pegar, eu vou manter ele ligado, mas estava com um problema, ele estava quase sem combustível. E aí eu fiquei em um dilema, no meio de uma carreata, parado, com o carro ligado. Se eu desligasse, ele não pegava mais. E se a carreata demorava muito, ele morria. Ali nem pegava, nem tinha combustível. Então, meu irmão, trazendo isso para a minha vida, muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente recebe aquela carga, a famosa chupeta na bateria. Não, Paulista? Paulista sabe o que eu estou falando. Às vezes o carro não pega, você pega outro, coloca uma chupeta, dá uma carga e ele pega e vai embora. Mas não adianta nada a gente chegar para você, como diz aqui, reavives o dom que há em ti, que foi feita por imposição de mão, ou por uma palavra. Alguém chega em você, te dá uma carga, você pega, igual o Fusca, se você não coloca combustível nele. Se não tem combustível, se não tem com que se alimentar, se não é outra coisa, vou mais além. Tem combustíveis e combustíveis, não é verdade? Uma vez Guga, nosso amigo Guga, disse: Adriano, passa ali naquele posto BR e coloca a gasolina Podium, se eu não me engano é a Podium. Ela custa bem mais cara, tudo, mas coloca no carro. Rapaz, eu coloquei no carro, parece que o carro deu uma turbinada, assim, sabe? Fica bem mais esperto, ele é bom, limpa os bicos, tudo, ele é bem mais caro. Por quê? Combustível de qualidade. Cuidado com o que a gente está se alimentando. Eu estou falando isso aqui, mas o ouvido que tem mais próximo aqui é o meu. Eu tenho que ter cuidado com o que eu estou vendo, com o que eu estou me alimentando. Eu estou me alimentando realmente da palavra de Deus, não é? Eu estou alimentando realmente meu espírito. Eu estou me alimentando com coisas realmente boas, com a sã doutrina. Porque você já colocou combustível de péssima qualidade no seu carro? O que é que acontece, Paulista? Dá umas engasgadas, não dá? Está andando, de repente ele começa a falhar, não é verdade? Se não tiver cuidado, ele dá um problema maior. Queima junta, queima tampão, queima um bocado de coisa, não, Paulista? Por causa de combustível de má qualidade. A gente deve ter cuidado com o que a gente deve estar vendo por aí, com o que a gente está me alimentando. Porque a circunstância vem. A circunstância vem. É interessante que Deus fala que construíram duas casas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia. Veio o vento, mas quando o vento veio sobre as duas. E qual a que ficou em pé? A que estava na areia. Desculpe, a que estava na rocha. É que ficou em pé. A que não tinha alicerce, ela caiu. E aí eu entendo, muitas vezes, como Deus falou, que ela é a pedra angular, não é? Muitas edificações antigamente eram erguidas sobre a pedra de esquina. Além de você ter um alicerce, ela alinhava todos os outros tijolos, para que a casa não saísse fora do prumo. Cristo é nossa pedra angular, é nossa pedra de esquina. E é interessante você sempre ver essas coisas, porque, como eu sempre falei para vocês, às vezes a circunstância ela vem na nossa vida e a gente tem que estar firme, não é? Com as coisas. Eu na minha vida eu tive 2 vezes 2 sonhos estranhos na minha vida, mas eu entendi o recado. Quando Milena estava grávida de Débora, né? Ela estava grávida de Débora, ela estava com aquele barrigão e a gente estava dormindo, e de repente eu sonhei que Satanás entrava na minha casa. Eu estava na sala, de repente ele surgia na sala, surgindo do piso, e eu vi aquilo ali, não é? E quando eu via que ele estava surgindo do piso, eu fazia com ele igual eu fazia com a bola de futebol de salão, mas dava com toda a força aqui. Aí ele desaparecia ali, aparecia ali, e onde ele aparecia eu saía chutando. Onde apareceu ali eu saía chutando. Eu sei que eu acordei era de madrugada, Milena segurando minha perna,
porque ela estava grávida do meu lado, ela não podia virar, cair da cama, estava com medo de eu chutar ela, não é? Eu entendi. Há uns 15 dias atrás, eu falei para ela, disse: Milena, eu tive um sonho estranho, mais uma vez, e contei para ela. Eu sonhei que nós morávamos num apartamento, eu morava numa casa, aliás, num apartamento, e de repente eu vi a porta da frente tinha uma grade de ferro, não é? E tinha alguns endemoniados tentando entrar na nossa casa, e eu via do lado de fora, sabia que você, Débora e Davi estavam dentro, e eu via eles tentando entrar dentro da nossa casa. E aí de repente eu olhava assim, tinha a imagem, eles tentando entrar, e eu corria para cima para ver, para ajudar. Quando eu cheguei perto, realmente tinha uma grade, tinha só um ferrolhinho, não tinha cadeado, não tinha nada, mas eles estavam procurando o cadeado para serrar, para entrar na minha casa, mas não tinha cadeado, não tinha. Eles estavam lá procurando o cadeado, tudo lá com uma serra, daqueles arcos de serra na mão, tentando passar, e não tinha cadeado nenhum. E os irmãos me conhecem, sabem que eu gosto de brincar. Eu começava a rir, eu dava cada risada ali. Peraí, eu vou tirar o celular aqui para filmar. Isso eu sonhando, eu vou tirar o celular aqui para filmar. Não pode um negócio desse. No sonho eu me lembrava da passagem. Eu me lembrava da passagem de quando os anjos estavam na casa de Ló, e os homens maus de Sodoma e Gomorra queriam pegar os anjos lá. Ló botou os anjos para dentro da casa dele, e eles arrodearam a casa dele várias vezes procurando a porta e não achava, até que um conseguiu entrar dentro de casa. Quando conseguiu entrar na minha casa, que chegou na sala, isso num sonho, eu botava a mão em cima assim e dizia: sai em nome de Jesus, e ela imediatamente caía no chão, liberta. E aí eu entendi: Satanás, aqui tu não tem vez, aqui tu não manda, aqui quem manda sou eu. Porque ele tentou se levantar com as circunstâncias, mas em nome de Jesus, o inimigo ele só se levanta para cair. Ele não tem poder na nossa vida, não tem poder na vida da gente. A circunstância era Deus me mostrando uma circunstância, não é? Em que nós vencemos, e vamos vencer todo mês, e assim sucessivamente, porque Ele não tem poder na nossa vida. Ele não tem, até chegar a um ponto de dizer: não vem, não vem não, porque aqui agora, se tu colocar a mão na minha família, tu vai queimar os dedos, porque a chapa aqui é quente. Você não tem autoridade na minha vida, nem na vida da minha família. E a gente orou um dia de noite, repreendendo, porque como eu estou dizendo a vocês o tempo todo, a gente tem que estar firme, porque quando a circunstância vem, né? Qual a primeira coisa que veio na minha cabeça? A circunstância. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de fazer o rema, parou, não vai dar para eu fazer, isso aí não vai dar, de jeito nenhum, eu não vou ter condições de fazer. Mas aí na mesma hora, você dá aquela carga da bateria, né, do fusquinha, e diz: agora vai ser o contrário, agora vai ser o contrário, eu vou fazer rema, eu vou pregar, eu vou para a praça, fazer o evangelismo, eu vou fazer tudo que tiver dentro da igreja, eu vou fazer tudo que tiver, vai ser o contrário. Não vem não vem, porque vai ser o contrário. Você não vai me tirar do foco, você não vai mexer na minha família, vai ser tudo o contrário, porque eu sei quem está dentro de mim. Aquele que está dentro de mim é maior do que você, e eu tenho autoridade para não deixar você entrar. Eu te digo, a circunstância vai vir, continua firme na palavra. O apóstolo Guto, ele usou um exemplo lá muito interessante. Ele disse que o pastor Bando tinha um cachorrinho, né, que vocês devem ter visto pela internet alguns vídeos. Tinha um cachorrinho que era um pinche. Vocês já viram um pinche, aquele do cachorro bem pequenininho? Ele dizia que o pastor Bando tinha um cachorrinho daquele, um pinche, né? E o pastor Bando dizia: rapaz, Deus sabe o que faz, porque se tivesse feito esse cachorro no tamanho de um Rottweiler, não tinha quem chegasse perto, que aquele cachorro ele é brabo, né? Aquele pinche ele é brabo, né? E Guto dizia, ministrando, dizia desse jeito. O nome dele era Paco, né? Guto dizia que quando queria provocar ele, fazia isso assim: Paco. O cachorro olhava para ele, só apontava para ele assim, ó. Ele apontava, o cachorro mostrava o jeito.
Só em apontar para ele assim, ele mostrava os dentes, né? Ele disse: rapaz, esse cachorro sabe a autoridade que tem nesses dentes, viu? Não é verdade? Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. A gente tem que saber a autoridade que a gente tem dentro da gente, porque, como foi dito lá, e ficou na minha vida, e quero que fique na sua, Deus sabe o potencial que você tem na tua vida. Satanás sabe o potencial que você tem, por isso que ele se levanta. Se você fosse fraco, ele não se levantava, deixava você, deixa isso aí é café com leite, não é? Quando a gente é pequeno, que ia jogar futebol, que não sabia jogar, não, bota isso aí, vai, bota um a mais aí, isso é café com leite. Se ele se levanta, é porque ele sabe. E como disse lá, só falta você acreditar no teu potencial. Só falta você acreditar, se alimentar, botar combustível de qualidade, permanecer firme na palavra, permanecer sempre constante na palavra de Deus, orando, buscando a Deus. Entra no quarto, tira nem que seja 5 minutos por dia, não é? Porque se vier, você está pronto, como veio, e a gente está pronto, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Pai, que tu me deu de plantar, semear a tua palavra, Senhor. E nós desejamos mais de ti, Pai, porque a tua palavra, Senhor, ela é verdade na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todos que estão aqui presentes, Senhor. Que possamos sempre, todos os dias, reavivar o dom que tu colocou na nossa vida, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua proteção em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém.